A vaqueira experiente caminhou em direção ao curral grande, enquanto o cheiro forte de barro quente e capim amassado dominava o ar pesado do sertão. O sol alto iluminava seu chapéu gasto, e suas roupas simples contrastaram imediatamente com o movimento tenso dos vaqueiros em volta do búfalo gigante. O murmúrio coletivo pareceu endurecer quando ela se aproximou da porteira. O búfalo estava ali, no centro do curral. Enorme. Negro como a noite mais escura. Seus chifres curvos apontavam para o céu com uma ameaça silenciosa. E cada movimento que fazia levantava nuvens de poeira vermelha que grudavam na pele suada dos homens ao redor. O animal bufava alto, um som gutural que ecoava pelas tábuas de madeira velha e rachada. Seus olhos pequenos, injetados de fúria, vasculhavam cada sombra, cada movimento humano como se medisse o próximo ataque. 3 vaqueiros tentavam se aproximar dele com cordas grossas nas mãos. Homens de ombros largos com botas enlameadas e camisas encharcadas de suor. Um deles avançou 2 passos, segurando a corda com firmeza, mas o búfalo investiu com a cabeça baixa. E o vaqueiro precisou saltar para trás, quase caindo sobre a cerca. Risadas nervosas surgiram dos outros homens que observavam de longe, encostados nas tábuas, mascando palha de capim. "Esse bicho não é desse mundo", murmurou um deles, cuspindo no chão seco. O responsável pelo manejo era Severino, um vaqueiro de cabelos grisalhos e rosto queimado pelo sol de décadas. Ele estava parado perto da porteira principal, braços cruzados, mandíbula travada. Sua reputação na fazenda era inabalável. Diziam que ele já havia domado cavalos selvagens, laçado novilhos em disparada, segurado touros furiosos apenas com a força dos braços. Mas o búfalo gigante era diferente. Ninguém conseguia sequer colocar uma corda nele sem que o animal se transformasse numa tempestade de músculos e fúria. Foi nesse momento que ela chegou. A vaqueira experiente não fez barulho ao se aproximar. Seus passos eram leves, quase imperceptíveis sobre a terra batida. Ela usava calças desbotadas, camisa de manga comprida remendada nos cotovelos e botas que já haviam pisado em mais currais do que a maioria daqueles homens jamais veria. O chapéu de couro escondia parte do rosto, mas seus olhos observavam tudo com uma calma que parecia deslocada naquele ambiente de tensão. Quando ela parou ao lado da cerca, o silêncio mudou de qualidade. Não era mais apenas expectativa. Era desconforto. "Olha só quem apareceu", disse um dos vaqueiros mais jovens, com um sorriso torto nos lábios. Ele deu uma cotovelada no companheiro ao lado. "Veio ver os homens trabalharem?" Outro soltou uma risada curta, abafada. Severino virou a cabeça na direção dela, franzindo a testa. Seu olhar percorreu a figura da vaqueira de cima a baixo, como se tentasse entender o que ela estava fazendo ali. Ele não disse nada de imediato, mas o desprezo estava claro na forma como seus lábios se comprimiram. Ela não respondeu. Apenas observou o búfalo. Seus olhos se fixaram no animal com uma atenção profunda, quase reverente. Ela via a forma como ele respirava, o ritmo das narinas dilatadas, a postura das patas traseiras ligeiramente afastadas, pronta para explodir em movimento. Via também a espuma branca que se acumulava nos cantos da boca do búfalo, sinal de estresse prolongado. E percebia algo que ninguém mais ali parecia notar. O búfalo não estava apenas bravo. Estava com medo. "Severino, a gente vai precisar de mais homens", disse um dos vaqueiros, limpando o suor da testa com o dorso da mão. "Esse bicho tá impossível. Já chamei mais 2. Vão trazer corda nova." Severino cuspiu no chão. "Mas vai ser no braço mesmo. Esse danado não entende de conversa." Foi quando a vaqueira deu um passo à frente. "Posso tentar." A voz dela era baixa, firme, sem arrogância. Mas o efeito foi imediato. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns homens riram abertamente, outros trocaram olhares incrédulos. "Tentar o quê?" Severino perguntou, com um tom que misturava surpresa e irritação. "Acalmar o búfalo." Silêncio. Então veio a gargalhada. Alta, coletiva, cruel. Um dos vaqueiros mais novos bateu na coxa, virando-se para o amigo ao lado. "Ela acha que vai acalmar o gigante.
Ele balançou a cabeça, ainda rindo. Moça, aqui não é lugar de mulher. Esse bicho já quase matou 3 homens essa semana. Severino quase perdeu o braço ontem, acrescentou outro. E a senhora acha que vai fazer o quê? Cantar para ele dormir? Mais risadas. A vaqueira não se mexeu. Seu rosto permaneceu sereno, mas algo nos olhos dela endureceu. Não era raiva, era determinação. Severino deu 2 passos na direção dela, cruzando os braços de novo. Ele a encarou de cima, com toda a autoridade de quem comandava aquele espaço há anos. Olha aqui, moça, eu não sei quem te mandou vir aqui, mas esse não é trabalho para você. Búfalo não é brinquedo. E esse aí? Ele apontou com a cabeça para o animal. Esse aí é o pior de todos. Se você entrar ali, ele te mata. E eu não vou ter isso na minha consciência. Ela segurou o olhar dele. Não desviou. Não recuou. Eu sei o que estou fazendo. Sei. Severino soltou um riso amargo. Todo mundo acha que sabe, até o búfalo mostrar o contrário. Ele se virou, dando as costas para ela, como se o assunto estivesse encerrado. Os outros vaqueiros voltaram a focar no animal, mas os comentários baixos continuaram. Palavras que ela ouvia perfeitamente, mesmo fingindo que não. Mulher querendo se meter em serviço de homem. Vai acabar pisoteada e a gente que vai ter que carregar. Deve estar querendo chamar atenção. A vaqueira respirou fundo. O ar quente entrou em seus pulmões, trazendo junto o cheiro de esterco, couro curtido e poeira. Ela conhecia aquele cheiro. Conhecia aquele ambiente. Havia crescido nele. Seu pai, seu avô, sua bisavó. Todos haviam trabalhado com animais difíceis. Ela havia aprendido técnicas antigas, gestos silenciosos, formas de leitura que não se ensinavam em escola nenhuma. Mas ninguém ali sabia disso. E ela não tinha interesse em provar nada com palavras. O búfalo bufou novamente, agora mais alto. Ele bateu os cascos no chão com força, levantando uma nova nuvem de terra. Seu corpo inteiro estava tenso, pronto para explodir. Severino fez um gesto com a mão, chamando 2 vaqueiros para entrarem no curral por lados opostos. Vamos cercar ele, um de cada lado. Quando eu der o sinal, vocês jogam a corda. Os homens obedeceram, pegando cordas novas e entrando lentamente pelo portão lateral. O búfalo imediatamente girou na direção deles, baixando a cabeça. Seus chifres brilharam sob a luz do sol. Um dos vaqueiros começou a rodar a corda acima da cabeça, preparando o laço. O outro avançou pela direita, tentando distrair o animal. Mas o búfalo não se distraía. Ele sabia exatamente onde cada humano estava. E quando o primeiro vaqueiro arremessou a corda, o búfalo se moveu com uma velocidade impressionante para algo tão grande. Ele girou o corpo, esquivou-se do laço e partiu para cima do homem. O vaqueiro gritou, largou a corda e correu para a cerca. Conseguiu pular por cima no último segundo, enquanto o búfalo investia contra as tábuas com tamanha força que a madeira rachou. O impacto ecoou por toda a fazenda. Severino xingou alto. Maldito bicho! A vaqueira observou tudo, cada detalhe, cada movimento. E então ela viu o que ninguém mais via. O búfalo não estava atacando por prazer. Estava atacando por pânico. Seus movimentos eram defensivos, não ofensivos. Ele não perseguia os homens quando eles recuavam. Apenas os afastava. E depois, voltava ao centro do curral, respirando pesado, olhando ao redor como se esperasse o próximo ataque. Ela deu mais um passo em direção à porteira. Severino a viu e levantou a mão, num gesto firme de pare. Eu já disse, você não vai entrar aí. Ela parou, mas não porque ele mandou. Parou porque ainda não era a hora. Ela sabia que precisava esperar. Esperar o momento certo. Esperar que todos vissem que a força bruta não funcionaria. E enquanto o sol começava a descer lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, o búfalo gigante permanecia no centro do curral, intocável, invencível. E a vaqueira experiente permanecia ali, quieta, observando tudo com olhos que conheciam segredos que aqueles homens jamais aprenderiam. A noite caiu sobre a fazenda como um manto pesado. O calor do dia deu lugar a um frio seco que mordia a pele.
e o céu se encheu de estrelas que brilhavam com uma clareza quase dolorosa. No curral grande, lanternas a óleo foram penduradas nos postes de madeira, criando círculos trêmulos de luz amarelada que mal alcançavam o centro, onde o búfalo permanecia imóvel, uma sombra negra e massiva contra a escuridão. A vaqueira experiente não havia saído dali. Ela estava sentada numa tábua da cerca externa, longe o suficiente para não incomodar, perto o suficiente para observar cada movimento. Suas mãos descansavam sobre os joelhos, e seus olhos nunca se desviavam do animal. Ela via o ritmo da respiração dele diminuir gradualmente. Via a forma como ele abaixava a cabeça de vez em quando, como se finalmente permitisse ao cansaço aparecer. Mas bastava o menor ruído, o menor movimento humano, e ele voltava à postura de combate, rígido, alerta, perigoso. Severino e os outros vaqueiros estavam reunidos perto da casa-sede, em volta de uma fogueira improvisada. Eles bebiam café forte e discutiam estratégias. De onde ela estava, a vaqueira conseguia ouvir fragmentos da conversa trazidos pelo vento noturno. A gente precisa laçar as patas traseiras primeiro, dizia um deles, um homem alto chamado Josias, que gesticulava com as mãos grandes. Derruba ele e amarra, e pronto. Já tentamos isso de manhã, respondeu outro, cansado. O bicho quase arrancou o braço do Tonho. Então traz mais gente. 6, 7 homens de uma vez. Ele não vai conseguir derrubar todo mundo. Severino balançou a cabeça, olhando para o fogo com uma expressão sombria. Não é questão de número. Esse búfalo não é como os outros. Ele lê a gente. Sabe o que vamos fazer antes de fazermos. Silêncio pesado. Os homens sabiam que ele tinha razão. Foi quando um dos mais jovens, um rapaz de não mais que 20 anos chamado Zeca, soltou uma risada nervosa e apontou na direção da cerca onde a vaqueira estava sentada. E a moça ali, ainda está esperando a vez dela? Todos viraram a cabeça. Alguns riram. Outros apenas balançaram a cabeça com descrença. Deixa ela, disse Josias, dando de ombros. Deve estar achando que vai conseguir o que nós não conseguimos. Mulher tem mania de querer provar que é melhor que homem, comentou outro, cuspindo no chão. Severino não disse nada, mas seu olhar se demorou na figura dela por alguns segundos a mais. Havia algo na quietude daquela mulher que o incomodava. Não era desafio. Não era arrogância. Era outra coisa. Algo que ele não conseguia nomear. A madrugada chegou lenta, arrastada. O céu começou a clarear com tons de cinza e rosa, e os pássaros iniciaram seu canto antes mesmo do sol aparecer. A vaqueira ainda estava ali, agora em pé, encostada na cerca com os braços cruzados. Ela não havia dormido, mas não parecia cansada. Seus olhos continuavam fixos no búfalo, que agora estava deitado no chão, as patas dobradas sob o corpo enorme. Ele parecia descansar, mas as orelhas permaneciam eretas, captando cada som ao redor. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo consigo o calor implacável do sertão, Severino retornou ao curral, acompanhado de mais 4 homens. Todos traziam cordas novas, mais grossas, e expressões determinadas. Hoje seria o dia. Eles não podiam mais falhar. A vaqueira os observou se posicionarem. 2 entraram pelo portão principal, avançando devagar, enquanto outros 2 cercaram o curral por fora, prontos para entrar pelos portões laterais. Severino ficou na porteira, comandando. Quando eu der o sinal, todos vocês entram ao mesmo tempo. Cercam ele! Não dá para ele atacar todo mundo de uma vez. Os homens assentiram. O búfalo se levantou. O movimento foi surpreendentemente rápido para algo tão grande. Ele sacudiu a cabeça, bufou alto e fixou os olhos nos 2 vaqueiros que já estavam dentro do curral. A poeira levantou novamente, dourada sob a luz da manhã. Agora! Gritou Severino. Os 4 homens avançaram simultaneamente, cordas em punho. O búfalo girou a cabeça de um lado para o outro, avaliando as ameaças. Quando o primeiro vaqueiro arremessou a corda em direção aos chifres, o búfalo abaixou a cabeça e investiu. Mas dessa vez, enquanto ele corria na direção do primeiro homem, outro vaqueiro conseguiu jogar uma corda que enroscou numa das patas traseiras. Segura! Gritou Josias, puxando a corda com força. Mas o búfalo era forte demais.
Ele puxou de volta, e Josias foi arrastado pelo chão, levantando uma trilha de poeira. Outro vaqueiro tentou ajudar, agarrando a mesma corda, mas o búfalo sacudiu a perna com tanta violência que ambos foram jogados para o lado. O terceiro vaqueiro tentou laçar o pescoço do animal, mas o búfalo girou o corpo e a corda passou raspando pelos chifres sem prender. Ele investiu novamente, dessa vez em direção ao portão lateral, onde um dos homens estava prestes a entrar. O vaqueiro viu o animal vindo e pulou para trás, tropeçando e caindo de costas do lado de fora da cerca. O búfalo bateu contra a cerca com os chifres, e a madeira gemeu alto, ameaçando quebrar. "Recua! Recua!" gritou Severino. Os homens saíram correndo, abandonando as cordas no chão. O búfalo parou no centro do curral, respirando pesado, olhos injetados de sangue, corpo todo tenso. Ele havia vencido de novo. Severino socou uma das tábuas da cerca, xingando baixo. Seu rosto estava vermelho, suado, as veias do pescoço saltadas. Ele olhou para os outros homens, todos ofegantes, alguns com cortes e arranhões, e sentiu a derrota pesar nos ombros. Foi então que a vaqueira se aproximou. Ela caminhou devagar até ficar ao lado de Severino, que a olhou de soslaio, claramente irritado. "O que você quer?" Ele perguntou, seco. "Deixe eu tentar", ela disse com a mesma calma de sempre. Severino virou-se completamente para ela, e dessa vez havia raiva verdadeira no olhar. "Você tá de brincadeira? Não viu o que acabou de acontecer? 4 homens experientes quase morreram aí dentro. E você acha que vai conseguir?" "Eu não vou usar corda." Silêncio. Os outros vaqueiros, que haviam se aproximado para ouvir, trocaram olhares confusos. "Não vai usar corda?" Zeca repetiu rindo. "Então vai usar o quê? Magia?" Mais risadas. Mas dessa vez, havia menos humor e mais cansaço nelas. A vaqueira não respondeu. Apenas continuou olhando para Severino, esperando. Ele balançou a cabeça, incrédulo. "Você é louca. Completamente louca." "Talvez", ela disse, sem desviar o olhar. "Mas nada do que vocês estão fazendo está funcionando." A verdade daquelas palavras cortou fundo. Severino sentiu a humilhação subir pela garganta. Porque ela tinha razão. Eles haviam tentado tudo. E falhado. Repetidamente. Mas entregar aquele búfalo para uma mulher, na frente de todos os vaqueiros da fazenda, isso seria admitir que ele, Severino, o vaqueiro mais respeitado daquelas terras, não era capaz. Seria admitir derrota para alguém que, aos olhos de todos ali, não deveria sequer estar naquele curral. "Não", ele disse firme. "Você não entra aí." Ela segurou o olhar dele por mais alguns segundos. Então assentiu, levemente, e recuou um passo. Mas não saiu. Voltou para a cerca e continuou observando. O dia passou devagar, arrastado. Mais tentativas foram feitas. Mais homens chegaram. Mais cordas foram jogadas, e todas falharam. O búfalo parecia incansável, enquanto os vaqueiros ficavam cada vez mais exaustos, frustrados, feridos. Quando o sol começou a se pôr novamente, tingindo o céu de vermelho sangue, Severino estava sentado numa tábua, cabeça entre as mãos. Os outros homens estavam espalhados ao redor, alguns deitados no chão, outros bebendo água em silêncio. O búfalo continuava no centro do curral, imóvel, vitorioso. E a vaqueira experiente continuava ali, observando, esperando. Porque ela sabia que mais cedo ou mais tarde eles teriam que deixá-la tentar. E quando esse momento chegasse, ela estaria pronta. O terceiro dia amanheceu diferente. O céu estava carregado de nuvens pesadas que não traziam chuva, apenas uma umidade sufocante que grudava na pele e tornava o ar difícil de respirar. O cheiro de tempestade, que nunca chegava, misturava-se com o odor forte de esterco e suor acumulado. No curral grande, o búfalo estava em pé desde antes do nascer do sol, como se soubesse que mais tentativas viriam. A notícia havia se espalhado pela fazenda e pelas propriedades vizinhas. O búfalo invencível. O gigante que nenhum vaqueiro conseguia domar. Homens começaram a chegar de outras terras. Alguns em caminhonetes velhas, levantando poeira na estrada de terra. Outros a cavalo,
chapéus puxados para baixo contra o sol, que finalmente furava entre as nuvens. Todos queriam ver. Todos queriam tentar. A vaqueira experiente observou a chegada de cada um deles. Ela estava sentada à sombra de uma árvore seca perto do curral, as costas apoiadas no tronco áspero, o chapéu cobrindo parte do rosto. Ninguém se aproximava dela. Ninguém perguntava o que ela ainda fazia ali. Ela havia se tornado parte da paisagem, invisível, apesar de presente. Severino estava conversando com um homem alto e largo, de barba cerrada e cicatriz atravessando a sobrancelha direita. Era Mateus, conhecido em toda a região como o melhor domador de animais bravos. Diziam que ele havia laçado um touro selvagem sozinho, que havia domado éguas que ninguém mais conseguia montar. Se alguém podia domar aquele búfalo, seria ele. "Esse bicho aí tem o diabo no corpo", Mateus disse, cuspindo no chão enquanto observava o animal do lado de fora da cerca. "Mas eu já vi pior." Severino assentiu, claramente aliviado por ter alguém com essa confiança ao seu lado. "Ele é rápido, mais rápido do que parece." "Todo animal grande é rápido quando quer", Mateus respondeu, abrindo um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas todo animal tem um ponto fraco, é só achar." Ele entrou no curral com 2 ajudantes, ambos carregando cordas e varas longas. O búfalo imediatamente girou na direção deles, abaixando a cabeça. Seus chifres brilharam sob a luz filtrada pelas nuvens. Um dos ajudantes bateu a vara no chão, tentando chamar a atenção do animal para um lado, enquanto Mateus avançava pelo outro. A vaqueira observou tudo sem piscar. Ela via a forma como Mateus se movia, confiante demais, agressivo demais. Ele tratava o búfalo como um adversário a ser derrotado, não como um ser a ser compreendido. E ela sabia que aquilo não funcionaria. Mateus arremessou a corda com precisão impressionante. O laço voou pelo ar e caiu perfeitamente ao redor do pescoço do búfalo. Por um segundo, todos prenderam a respiração. Ele havia conseguido. Mas então o búfalo puxou. O movimento foi tão violento que Mateus foi arrastado para frente, seus pés escorregando na terra. Ele segurou a corda com ambas as mãos, os músculos dos braços retesados, mas o búfalo continuou puxando, girando o corpo, arrastando Mateus pelo curral como se ele não pesasse nada. Os ajudantes correram para ajudar, agarrando a corda, mas o búfalo sacudiu a cabeça com tanta força que todos foram jogados no chão. Mateus soltou a corda, rolou para o lado e se levantou rápido, mas o búfalo já estava vindo. Ele investiu com a cabeça baixa, e Mateus teve que correr para a cerca, pulando por cima no último instante. Um dos chifres do búfalo atingiu a madeira com um estalo alto, e várias tábuas racharam. Do lado de fora, Mateus respirava pesado, o rosto vermelho de fúria e humilhação. Ele cuziu sangue no chão. Havia mordido a língua na queda. "Maldito!" Ele rosnou, mas não voltou a entrar. Severino fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da situação. Se nem Mateus conseguia, quem conseguiria? Os outros homens que haviam vindo de fora tentaram, um por um. Alguns duraram poucos segundos, outros conseguiram ficar mais tempo, mas todos acabaram do mesmo jeito, correndo para fora do curral, feridos ou assustados. O búfalo não recuava, não cansava. Ele parecia alimentado pela própria fúria, cada tentativa falhada apenas reforçando sua invencibilidade. No meio da tarde, quando o sol finalmente venceu as nuvens e voltou a queimar com força total, um dos vaqueiros mais velhos da fazenda, um homem chamado João das Dores, se aproximou de Severino com expressão grave. "Severino, isso não tá certo." "O que não tá certo?" "Esse búfalo, ele não é normal." João das Dores olhou ao redor, como se temesse que alguém o ouvisse. "Já vi muito animal bravo na vida, mas esse aí tem algo errado. Talvez seja coisa ruim. Talvez a gente precise de benzeção, de reza forte." Severino bufou, irritado. "Não vem com essas superstições, João. É só um búfalo grande e bravo, nada mais." "Então por que ninguém consegue chegar perto?" Silêncio. Porque Severino não tinha resposta. Foi então que uma voz feminina, calma e baixa, interrompeu. "Porque vocês estão tentando vencê-lo." Ambos viraram.
A vaqueira experiente estava em pé a poucos metros de distância, olhando diretamente para eles. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra do chapéu, mas seus olhos eram claros, diretos. Severino sentiu a irritação subir de novo. E o que você sugere? Que a gente peça licença para ele? Sugiro que parem de tratá-lo como inimigo. João das Dores franziu a testa, confuso. Como assim? Ela deu mais um passo à frente, seus olhos agora voltados para o búfalo dentro do curral. Ele não tá atacando por maldade, tá se defendendo. Vocês entram lá como se fossem pra guerra, com cordas, gritos, força. Ele sente isso. Sente a ameaça. E reage. Então você acha que sabe mais que todos nós? Severino cruzou os braços, o tom carregado de desafio. Ela virou o rosto na direção dele, e pela primeira vez em 3 dias, algo parecido com cansaço apareceu em sua expressão. Não era cansaço físico. Era cansaço emocional. Cansaço de não ser ouvida. De não ser vista. Eu não acho nada, eu sei. Você sabe? Severino deu um passo na direção dela, a voz subindo. Você sabe porque leu num livro? Porque alguém te contou? Moça, eu trabalho com gado há 40 anos. 40! E você vem aqui com essas roupas velhas, essa pose de quem entende tudo e quer me ensinar? A vaqueira não respondeu imediatamente. Ela deixou o silêncio pesar entre eles. Então disse, baixo, firme. Meu avô domou búfalos a vida inteira. Minha bisavó era benzedeira de animais. Meu pai me ensinou a ler os bichos antes de eu aprender a ler palavras. Eu cresci em currais como esse. E aprendi que força não é a única forma de domar. Severino riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Então você é uma espécie de bruxa de búfalos, é isso? Alguns homens ao redor riram também, mas a risada era nervosa, desconfortável. A vaqueira sustentou o olhar de Severino por mais alguns segundos. Então se virou e começou a caminhar em direção ao portão do curral. Espera, João das Dores disse, mas ela não parou. Severino, tomado por uma mistura de raiva, frustração e desespero acumulado, gritou. Você não vai entrar aí! Eu não autorizo! Ela parou, virou-se lentamente. Então me autoriza. Ou deixa esse búfalo morrer de exaustão tentando se defender de vocês. Ele não vai morrer. A gente vai conseguir. Vão? Ela apontou com a cabeça para o curral. Olha para ele. Olha de verdade. Ele tá tremendo. Tá com espuma na boca. Tá no limite. Se alguém forçar mais, o coração dele para. E vocês vão ter que explicar pro dono da fazenda por que mataram um búfalo que vale mais que a maioria dos homens aqui. Silêncio pesado caiu sobre todos. Porque, novamente, ela tinha razão. Severino olhou para o búfalo e viu. Viu o tremor nas patas, viu a espuma excessiva, viu os olhos injetados que já não pareciam apenas raiva, mas pânico puro. Ele fechou os punhos, a mandíbula travada. Todo o seu orgulho, toda a sua reputação estavam em jogo. Deixar uma mulher entrar naquele curral seria admitir publicamente que ele havia falhado. Que todos eles haviam falhado. Mas e se ela estivesse certa? E se o búfalo morresse? João das Dores colocou a mão no ombro de Severino. Deixa ela tentar, Severino. Pelo menos uma vez. Se der errado, bom, não vai ser pior do que já tá. Severino respirou fundo. Olhou ao redor. Todos os vaqueiros estavam olhando para ele, esperando sua decisão. Ele olhou de novo para a vaqueira, para aquela mulher que havia passado 3 dias ali, quieta, observando, esperando. E algo dentro dele, algo pequeno e relutante, cedeu. Uma chance, ele disse, a voz rouca. Só uma, e se você morrer lá dentro, não vem me culpar. Ela assentiu. Então, lentamente, começou a caminhar em direção ao portão do curral. E todos os homens, em completo silêncio, observaram enquanto ela abria a porteira e entrava. A vaqueira experiente cruzou o portão e fechou-o suavemente atrás de si. O som do trinco encaixando ecoou no silêncio absoluto que havia se instalado sobre o curral. Ninguém falava. Ninguém se movia. Até o vento parecia ter parado de soprar, como se a própria natureza prendesse a respiração para observar o que aconteceria a seguir. O búfalo estava a cerca de 15 metros de distância, no centro do curral. Ele virou a cabeça na direção dela imediatamente,
as orelhas erguidas, o corpo todo tenso. Seus olhos, vermelhos e injetados, fixaram-se nela com uma intensidade que faria qualquer pessoa recuar. A espuma branca escorria pelos cantos da boca e o tremor nas patas era visível mesmo à distância. O animal estava exausto, mas ainda pronto para lutar, ainda pronto para se defender. A vaqueira não avançou. Ela ficou parada ali, perto do portão, as mãos soltas ao lado do corpo. Não carregava corda, não carregava vara, não carregava nada além de si mesma e de uma calma que parecia irradiar de seus ossos. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo. O ar quente entrou em seus pulmões, trazendo o cheiro forte de terra, suor animal, medo acumulado. Quando abriu os olhos novamente, algo nela havia mudado. Não era mais apenas uma mulher parada num curral. Era alguém que pertencia àquele espaço, que conhecia aquela linguagem silenciosa que existia entre humano e animal. O búfalo bufou alto, batendo um dos cascos no chão. Um aviso. Uma ameaça. Ela não reagiu. Apenas o observou. Do lado de fora da cerca, Severino estava agarrado nas tábuas de madeira, os dedos brancos de tanta força. Ao seu lado, João das Dores rezava baixinho, uma oração que ninguém além dele conseguia ouvir. Mateus estava mais afastado, braços cruzados, uma expressão de ceticismo no rosto. Os outros vaqueiros estavam espalhados ao redor do curral, todos mudos, todos tensos. Ela não vai conseguir, murmurou Zeca para o homem ao lado. Vai morrer ali dentro. Cala a boca! Respondeu outro, sem tirar os olhos da cena. Dentro do curral, a vaqueira deu o primeiro passo. Não foi em direção ao búfalo. Foi para o lado, num ângulo, como se não estivesse particularmente interessada nele. Ela caminhou devagar, com passos leves, olhando ocasionalmente para o chão, para as cercas, para o céu. Nunca diretamente para o animal. O búfalo seguiu cada movimento dela com a cabeça, girando o pescoço, mas não investiu. Ele esperava. Tentava entender. Ela parou perto de uma das laterais do curral, encostou-se na cerca e simplesmente ficou ali. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se não houvesse urgência nenhuma. Minutos passaram, longos, pesados. O que ela tá fazendo? Sussurrou um dos vaqueiros. Nada, respondeu Severino, a voz carregada de frustração. Ela não tá fazendo nada. Mas ele estava errado. Ela estava fazendo tudo. Estava permitindo que o búfalo se acostumasse com sua presença. Estava mostrando que não era uma ameaça. Estava comunicando, através da linguagem mais antiga que existe, que ela não estava ali para machucá-lo. O búfalo começou a relaxar a postura. Ainda alerta, ainda desconfiado, mas não mais no limite do ataque. Ele bufou de novo, dessa vez mais baixo, quase como uma pergunta. A vaqueira virou a cabeça levemente na direção dele, mas não o encarou diretamente. Apenas reconheceu sua presença com um movimento sutil. Então ela começou a cantar. Não era uma canção que qualquer um ali conhecia. Era baixa, quase um murmúrio, uma melodia antiga que sua bisavó havia lhe ensinado quando era criança. Palavras que não faziam sentido completo, mas que carregavam ritmo, cadência, algo que alcançava lugares que a razão não alcançava. Do lado de fora, os homens trocaram olhares confusos. Ela tá cantando? Mateus balançou a cabeça, incrédulo. Isso é loucura. Mas João das Dores tinha lágrimas nos olhos. Eu conheço essa canção, ele disse, baixo. Minha avó cantava. É canção de acalmar bicho bravo. Dentro do curral, o búfalo parou de se mover. Suas orelhas se voltaram completamente para ela, captando cada nota. O tremor nas patas diminuiu. A respiração ainda era pesada, mas começou a desacelerar. A vaqueira continuou cantando e lentamente, muito lentamente, começou a se afastar da cerca. Não em direção ao búfalo, mas em um arco suave, mantendo a distância. Ela se moveu como água, fluida, sem pressa, sem tensão. Cada passo era medido, cada movimento tinha propósito. O búfalo a seguiu com os olhos, mas não se moveu. Ele estava começando a entender que ela era diferente dos outros, que ela não queria dominá-lo, que ela não queria vencê-lo. Ela parou novamente, dessa vez mais perto do centro do curral, mas ainda a uma distância segura.
e ali ela se abaixou lentamente, sentando-se no chão empoeirado. Foi um movimento surpreendente. Vulnerável, ela tornou-se menor, menos ameaçadora. Colocou-se numa posição onde, se o búfalo quisesse, poderia atacá-la facilmente. Meu Deus! Sussurrou alguém do lado de fora. Ela enlouqueceu, mas Severino não disse nada. Porque algo dentro dele, algo que ele não queria admitir, reconhecia o que ela estava fazendo. Ele havia visto seu próprio pai fazer algo similar, décadas atrás, com um cavalo selvagem. Mas nunca com um búfalo. Nunca com algo tão grande e perigoso. A vaqueira continuou cantando, agora ainda mais baixo. E então fez algo que ninguém esperava. Ela deitou-se de lado no chão, encolhida, como se fosse dormir ali mesmo. O búfalo deu um passo à frente, depois outro. Suas narinas dilataram, tentando captar o cheiro dela. Ele se aproximou lentamente, a cabeça baixa, mas não em posição de ataque. Em curiosidade, ela não se mexeu. Continuou deitada, os olhos semi-fechados, a canção agora apenas um sussurro. Ela podia ouvir os passos pesados do animal se aproximando. Podia sentir a vibração no chão. Podia sentir o calor do corpo enorme dele quando ficou a poucos metros de distância. O búfalo parou. Inclinou a cabeça. Olhou para aquela criatura estranha que não corria, que não gritava, que não atacava, que apenas estava ali. Ele bufou e o ar quente das narinas tocou o rosto dela. Ela não reagiu. Apenas continuou respirando, devagar, calma. O búfalo abaixou a cabeça completamente, tão perto que ela podia ver cada detalhe da pele grossa, dos chifres curvos, dos olhos que agora não pareciam mais tão furiosos. Pareciam cansados, confusos, assustados. Lá fora, ninguém respirava. Ela moveu a mão. Lentamente, muito lentamente. Ergueu-a do chão com os dedos relaxados e a manteve no ar, sem avançar em direção ao búfalo. Apenas ofereceu. O búfalo a observou. Farejou o ar novamente. Então, num movimento que fez vários homens prenderem um grito, ele avançou o focinho e tocou a mão dela. O toque foi breve, quase hesitante. Mas foi real. A vaqueira permaneceu completamente imóvel. Não tentou agarrá-lo, não tentou puxá-lo. Apenas deixou que ele decidisse. O búfalo recuou um passo, sacudiu a cabeça, como se estivesse processando o que havia acabado de acontecer. Então, surpreendentemente, ele se abaixou. Dobrou as patas dianteiras e deitou-se no chão, a poucos metros dela. Não foi uma rendição. Foi uma aceitação. A vaqueira experiente esperou mais alguns minutos antes de se mover. Então, devagar, ela se sentou. O búfalo a observou, mas não se levantou. Ela continuou cantando, agora um pouco mais alto, e começou a se mover, ainda sentada, um pouco mais perto dele. O búfalo permitiu. Ela estendeu a mão novamente, dessa vez deixando que ele viesse até ela. E ele veio. Colocou o focinho na palma da mão dela, e ela, finalmente, tocou sua cabeça. Suavemente. Com respeito. Do lado de fora do curral, Severino soltou a cerca que segurava e deu 2 passos para trás, as pernas tremendo. João das Dores chorava abertamente. Mateus tinha a boca aberta, incapaz de formar palavras. Os outros vaqueiros estavam em choque silencioso, porque eles haviam acabado de testemunhar algo que nenhum deles achava possível. Haviam visto uma mulher, sem força, sem cordas, sem violência, fazer o que dezenas de homens não conseguiram. Ela havia acalmado o gigante, mas a história ainda não havia terminado. Porque agora vinha a parte mais difícil, fazer o búfalo confiar o suficiente para ser levado. E enquanto o sol começava a descer no horizonte pintando o céu de tons alaranjados e roxos, a vaqueira experiente permanecia ali sentada, ao lado do búfalo cantando baixinho, construindo uma ponte invisível entre 2 seres que minutos atrás pareciam destinados à violência. E todos os homens que haviam duvidado dela agora observavam em silêncio reverente, sabendo que estavam testemunhando algo raro, algo ancestral, algo verdadeiro. A noite chegou devagar sobre o curral, trazendo consigo um frio seco que contrastava com o calor do dia.
As estrelas apareceram uma a uma no céu escuro, e a lua crescente lançava uma luz prateada sobre a cena surreal que se desenrolava dentro das cercas de madeira. A vaqueira experiente ainda estava ali, sentada ao lado do búfalo, que permanecia deitado, respirando pesado, mas calmo, os olhos semifechados. Ela havia parado de cantar há algum tempo. Agora apenas permanecia ali, uma presença silenciosa, ao lado do gigante. De vez em quando, estendia a mão e tocava levemente o pescoço dele, passando os dedos pelo pelo áspero, sentindo o calor da pele grossa, o pulsar forte das veias sob a superfície. O búfalo não se assustava mais com o toque. Apenas respirava, aceitava, descansava. Do lado de fora, alguns vaqueiros haviam acendido uma pequena fogueira. Severino estava sentado numa tábua próxima à cerca, os olhos fixos na mulher e no animal. Ele não havia se movido dali por horas. João das Dores estava ao seu lado, em silêncio respeitoso. Mateus havia ido embora ao entardecer, sem dizer uma palavra, o orgulho ferido demais para permanecer. Os outros homens cochichavam entre si, mas sempre em tom baixo, quase reverente, como se tivessem medo de quebrar o encanto que pairava sobre aquele lugar. Nunca vi nada igual, murmurou Zeca, balançando a cabeça. Ela nem amarrou ele, só ficou ali. Minha avó falava dessas coisas, disse outro vaqueiro, um homem mais velho chamado Bento. Dizia que tem gente que nasce com o dom, que consegue falar com os bichos sem usar palavra. Vocês acham que ela vai conseguir tirar ele dali? Perguntou Josias, cético. Porque acalmar é uma coisa, mas levar ele até o pasto, prender ele onde precisa, isso é outra. Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Dentro do curral, a vaqueira finalmente se moveu. Ela levantou-se lentamente, cada movimento calculado para não assustar o animal. O búfalo ergueu a cabeça, alerta, mas não se levantou. Apenas a observou com aqueles olhos grandes que agora pareciam menos selvagens, mas presentes. Ela deu alguns passos para o lado, testando. O búfalo virou a cabeça para acompanhá-la, mas permaneceu deitado. Então ela parou, olhou para ele e estendeu a mão novamente. Não para tocá-lo dessa vez, para chamá-lo. Vem, ela disse, baixinho. A primeira palavra que falava em horas. O búfalo a olhou por longos segundos. Então, lentamente, começou a se levantar. As patas dianteiras primeiro, depois as traseiras. O movimento foi cuidadoso, quase delicado para algo tão grande. Quando estava completamente em pé, ele sacudiu a cabeça, a espuma seca nos cantos da boca quebrando e caindo no chão. A vaqueira começou a caminhar, devagar, em direção ao portão. E o búfalo a seguiu. Não havia corda, não havia laço, não havia nada prendendo o animal, exceto a confiança frágil que havia sido construída entre eles nas últimas horas. Do lado de fora, Severino se levantou tão rápido que quase caiu. João das Dores agarrou o braço dele para apoiá-lo. Ela tá trazendo ele. Alguém sussurrou, incrédulo. Todos os homens correram para se afastar do portão, abrindo espaço. A vaqueira chegou à cerca interna e parou. Virou-se para olhar o búfalo que havia parado a poucos metros dela. Eles se encararam por um momento que pareceu eterno. Então, ela abriu o portão. O rangido da madeira velha ecoou na noite. O búfalo deu um passo para trás, assustado com o som. A vaqueira permaneceu completamente imóvel, a mão ainda segurando a madeira. Ela não o forçou, não o apressou, apenas esperou. O búfalo bufou, sacudiu a cabeça, olhou para o espaço aberto à frente. Podia ver os outros vaqueiros ali, podia sentir o cheiro deles, podia lembrar de todos os dias de luta e medo. Mas então olhou de volta para ela. Para aquela mulher que não havia gritado, não havia machucado, não havia forçado, e escolheu confiar. Ele deu um passo à frente, depois outro. Passou pelo portão aberto, entrando na área entre o curral e o pasto onde deveria estar. A vaqueira fechou o portão atrás dele suavemente e continuou caminhando. O búfalo continuou seguindo. Eles atravessaram o espaço aberto, a mulher à frente, o gigante negro logo atrás, e todos os vaqueiros reunidos ao redor, em círculo respeitoso,
mudos diante do impossível. Quando chegaram ao pasto destinado ao búfalo, a vaqueira abriu o portão largo que dava para um campo verde sob a luz da lua. Ela entrou primeiro, caminhou alguns metros e então parou, virando-se para ele. O búfalo hesitou na entrada. O espaço era grande, aberto, diferente do curral apertado onde havia passado os últimos dias. Ele podia correr, podia fugir, podia investir contra qualquer um daqueles homens e desaparecer na escuridão. Mas não fez nada disso. Ele entrou no pasto, passou por ela com a cabeça baixa, quase uma reverência, e então, lentamente, começou a caminhar pelo campo. Seus passos eram mais leves agora, menos tensos. Ele parou perto de um coxo com água, bebeu longamente, depois caminhou até uma área com capim fresco e começou a pastar. A vaqueira fechou o portão do pasto. Ficou ali por um momento, observando o animal finalmente em paz. Então se virou e começou a caminhar de volta. Foi quando aconteceu. Os vaqueiros, todos eles, começaram a se aproximar. Não com arrogância, não com desprezo, mas com algo que ela nunca havia visto nos rostos deles antes: respeito. João das Dores foi o primeiro. Ele tirou o chapéu da cabeça e inclinou-se levemente. Obrigado, senhora, por mostrar o que eu tinha esquecido. Ela assentiu, sem palavras. Zeca veio em seguida, os olhos baixos. Eu falei coisas. Peço desculpas. Não precisa. Um por um, os vaqueiros se aproximaram. Alguns apertaram sua mão. Outros apenas acenaram com a cabeça. Mas todos reconheceram silenciosamente que haviam testemunhado algo maior que eles próprios. Severino foi o último. Ele caminhou até ela devagar, o corpo ainda tenso, o orgulho ferido visível em cada linha do rosto endurecido. Quando parou à sua frente, ficou em silêncio por longos segundos, os olhos fixos no chão. Então, finalmente, ele ergueu a cabeça e a encarou. Eu estava errado, ele disse, e as palavras pareciam sair com dificuldade, como se cada sílaba pesasse toneladas. Estava errado sobre você, sobre o búfalo, sobre tudo. A vaqueira segurou o olhar dele. Não havia triunfo em seus olhos, apenas cansaço e uma tristeza silenciosa por ter precisado provar o que já sabia desde o início. Você não estava errado sobre tudo, ela disse, baixo. Só estava tentando do jeito que aprendeu. Mas tem outros jeitos, jeitos mais antigos. Severino assentiu lentamente. Então fez algo que nenhum dos homens ali esperava. Ele estendeu a mão. Ela olhou para a mão estendida. Para aquele gesto que, naquele mundo, naquele lugar, significava muito mais do que um simples cumprimento. Significava reconhecimento, igualdade, respeito. Ela apertou a mão dele. Como você aprendeu? Severino perguntou, genuinamente curioso agora. Minha bisavó, ela respondeu. Ela dizia que animal bravo não é mau, só tá com medo, e que medo não se cura com força, se cura com paciência. Sua bisavó era sábia. Era. Eles ficaram ali por mais um momento, a mão dela na mão dele. Dois mundos se encontrando sob o céu estrelado do sertão. Então ela soltou, ajeitou o chapéu e começou a caminhar em direção à porteira da fazenda. Você vai embora? João das Dores perguntou. Ela parou, virou-se levemente. Meu trabalho aqui acabou. Mas Zeca começou, depois parou, sem saber o que dizer. Ela deu um pequeno sorriso, o primeiro que qualquer um deles havia visto em seu rosto. Se precisarem de novo, vocês sabem onde me achar. Mas acho que agora vocês já sabem o que fazer. E então ela saiu, caminhando pela estrada de terra que levava para fora da fazenda, sua silhueta recortada contra a luz da lua. Os vaqueiros ficaram ali, observando até ela desaparecer na escuridão, cada um deles mudado de alguma forma pelo que havia testemunhado. No pasto, o búfalo levantou a cabeça por um momento como se sentisse a partida dela. Ele olhou na direção por onde ela havia ido. Bufou uma vez, baixo, quase como uma despedida. Então voltou a pastar, finalmente em paz, finalmente livre do medo que o havia transformado em monstro. E na fazenda, enquanto o fogo da fogueira lentamente se apagava, Severino sentou-se novamente,
olhando para o pasto onde o búfalo gigante agora descansava tranquilo. Ele pensou em tudo que havia aprendido naqueles 3 dias, sobre força e paciência, sobre orgulho e humildade, sobre o quanto ainda havia para aprender, mesmo depois de 40 anos de trabalho. João das Dores sentou-se ao lado dele. Você acha que a gente vai ver ela de novo? Ele perguntou. Severino olhou para o céu, para as estrelas infinitas que brilhavam sobre o sertão sem fim. Não sei, ele respondeu sincero. Mas espero que sim, porque tem muita coisa que essa vaqueira experiente ainda pode nos ensinar. E enquanto a noite avançava, trazendo consigo o silêncio profundo que só existe no coração do sertão, a história daquela mulher que acalmou o gigante começou a se espalhar, de fazenda em fazenda, de curral em curral. Uma história sobre respeito, sobre conhecimento ancestral, sobre como a verdadeira força não está nos músculos, mas na capacidade de entender, de esperar, de confiar. E em algum lugar, caminhando pela estrada de terra sob a luz da lua, a vaqueira experiente seguia em frente, levando consigo os segredos que sua bisavó lhe havia ensinado, pronta para o próximo desafio, para o próximo animal perdido no medo, para a próxima vez que precisassem lembrar que há coisas neste mundo que a força bruta jamais poderá conquistar. Coisas que só a paciência, o respeito e o amor silencioso podem alcançar.